Graças e paz, irmãos. Vou falar de novo, né? Porque acho que os irmãos não me ouviram muito bem. Graças e paz, irmãos. Amém? Estamos felizes de estar aqui na casa do Senhor essa noite para adorar e exaltar o nome dEle. Eu gosto de dizer que o Senhor é digno, né, da nossa adoração, nosso louvor. E de fato é verdade. O Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Mas quando a gente se propõe a vir na casa do Senhor para adorar a Ele, para estar em comunhão com os nossos irmãos, a gente se propõe a adorar em conjunto, né? A adorar de forma comunitária. Então, não estamos numa live, onde você apaga lá a sua tela, né? E você fica ali fechadinho adorando. Nós estamos aqui, irmãos, em comunhão, em conjunto. Por isso eu gostaria de convidar você a olhar para o lado, olhar para o seu irmão, dizer boa noite, demonstrar afeição, carinho, né, amor, através de um sorriso. Como é bom podermos estar aqui louvando, adorando ao Senhor, juntos. A palavra do Senhor, no Salmo 51, lá no versículo 10. O salmista chega para o Senhor e diz o seguinte, Salmo 51, versículo 10, ele vai dizer: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O salmista, ele pede ao Senhor que devolva a ele a alegria da salvação. Isso acontece depois que ele confessa, ele se abre diante de Deus, ele se coloca, né, diante do Senhor de forma aberta. E é isso que nós continuamente devemos também pedir ao Senhor, que o Senhor nos devolva essa alegria de estar na presença dEle, de louvar a Ele, né? Não é uma alegria só porque eu estou aqui, não é uma alegria só para mostrar para os outros, não. Mas, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos nos alegrar porque isso é mandamento. Eu não me alegro por circunstâncias, eu me alegro porque eu sou convidado pelo Senhor a me alegrar. Eu tenho motivos que Deus me dá para me alegrar no Senhor. Então eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar, oferecendo esse culto a Ele, fazendo a abertura desse culto em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor se faz presente nesse lugar, Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque nós podemos ver aqui irmãos felizes, alegres, por estarem na sua presença em comunhão com outros irmãos, Pai. Senhor nosso Deus, talvez há pessoas aqui nessa noite que por alguma circunstância, por alguma dificuldade, veio com seu coração abatido, triste, e é confrontado com essa palavra, com essa instrução aqui do salmista no Salmo 51. Devolve-me a alegria da tua salvação. Senhor Deus, nós desejamos estar verdadeiramente alegres na sua presença. Desejamos, Senhor Deus, servir ao Senhor com alegria, com ânimo no nosso coração, porque somos salvos, fomos alcançados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Temos motivos para reconhecer o Senhor em nossas vidas e queremos poder te alegrar com tudo aquilo que somos e temos, porque o Senhor tem nos sustentado. A alegria do Senhor, a nossa força é. Senhor Deus, queremos continuar louvando e exaltando ao Senhor que é digno. Em nome de Jesus, amém, amém. Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. Vamos juntar as nossas vozes em louvor ao nosso Deus, com a alegria do nosso coração, porque Ele nos trouxe aqui para adorá-lo, né? E isso é um privilégio, porque o nosso Deus é santo, digno do nosso louvor, e nós somos tão pequenos e ainda assim Ele nos permite adorá-lo, dedicar a Ele as nossas vozes em canção. Então cantemos juntos. Bom estarmos aqui louvando a
santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estamos aqui louvando a Deus. Estamos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Estamos aqui louvando a Deus. Amém. Oh, 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 As palmas. oh, 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 tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor, de todo louvor. seguirei Seguirei teus caminhos, seus caminhos. te amarei Te amarei para sempre, pra sempre. e eu És o canto Senhor, e o Rei dos louvo Reis, ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti, e eu canto e salvação, louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu
te amarei, te amarei pra sempre. pra sempre. E eu canto e louvo todo poderoso que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Oh, 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 Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo.
Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Quero chamar à frente as nossas crianças. Nós vamos orar por elas. Elas vão subir para o culto infantil. Amém. Vamos orar pelas nossas crianças. Pedir que os irmãos estendam uma das mãos à frente. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida delas. Senhor nosso Deus e Pai, nós estendemos nossas mãos na direção das nossas crianças, pedindo ao Senhor a Tua bênção sobre a vida delas. Senhor nosso Deus, fazemos isso semana após semana, porque sabemos, Pai amado, que se não for o Senhor cuidando dos nossos filhos, das nossas crianças, nós pais não poderemos cuidar deles. Dependemos do Senhor no cuidado dos nossos filhos. Senhor Deus, pedimos ao Senhor que abençoe os nossos lares, nossas famílias, que seja, Senhor Deus, um ambiente de aprendizado da Sua palavra, de instrução, de amor. Senhor Deus, que nossas crianças cresçam nos Teus caminhos, Pai, fortalecidas no Senhor. Oramos em nome de Jesus, já entregando o culto infantil que elas terão agora ao Senhor. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. As crianças podem subir. Deus abençoe as nossas crianças. Passa a palavra ao nosso irmão Marivaldo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Aos irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Salmos 24 e em reverência à palavra de Deus, vou pedir aos irmãos que se coloquem em pé. Uma pequena reflexão sobre mordomia cristã. E no Salmos 24, vou ler do 1 até o 6. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele recebe bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Eu vou ler um versículo que está lá em João, Evangelho de João 1,12. Contudo, aos que o receberam, ao crer em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso que está escrito aqui na palavra de Deus? Que você e eu não somos qualquer um. Você e eu temos dono. Então, se você aceitou Jesus, automaticamente você se tornou um filho de Deus, no qual bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais. E o que a palavra de Deus nos diz em outros textos? Que devemos ser bons administradores. Então devemos administrar aquele dom que Deus nos deu. Devemos administrar bem as nossas finanças. E talvez alguém possa dizer: eu vou dar o dízimo, vou devolver meu dízimo e a oferta
se eu quiser. A vida é minha, mando eu e ninguém tem nada a ver com isso. Só que, biblicamente, devemos obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. E a pergunta é: será que estamos realmente preparados quando tomamos a decisão de não obedecer à palavra de Deus, para arcar com as consequências? Essa é uma pergunta. E, lamentavelmente, eu sou obrigado a dizer isso aos irmãos. Tem espíritos malignos que atuam na área financeira. Então, quando você realmente não obedece àquilo que está estabelecido por Deus, é uma área que você está vulnerável. Quando você obedece à palavra de Deus, sendo um dizimista fiel, sendo um ofertante, ajudando aqueles que precisam, automaticamente Deus vê tudo isso e irá retribuir. Como? Eu não sei. A palavra de Deus só fala que devemos obedecer. E há uma promessa lá em Malaquias 3:10, fala sobre as portas que irão se abrir. Fazei prova de mim. Eu acho que é um dos lugares na Bíblia que Deus pede para fazer prova. Então, meus irmãos, devemos estar muito atentos ao que a palavra de Deus nos diz. As bênçãos estão aí, umas condicional, outras incondicionais. Então, tem bênçãos que você precisa obedecer para você receber. E aqui está uma delas. Se você é fiel nas finanças, se você administra bem aquilo que Deus te dá, com relação aos dons espirituais. Hoje de manhã foi uma bênção aqui na nossa igreja. O pastor Oséias pregou sobre ser dizimista e ser ofertante. Uma mensagem muito esclarecedora. O irmão Ivanildo, para completar, fechar com chave de ouro, teve uma aula bíblica dominical sobre os dons espirituais. E aí o nosso irmão aqui à frente, eu fico olhando, quanto talento. Olha o dom que Deus deu a esse irmão, o dom de ensino. E ele está praticando. Pastor Gilmar também é outro talentoso para nos trazer aqui boas aulas de escola bíblica dominical. Então, meus irmãos, vamos estar muito atentos ao que a palavra de Deus nos diz. Às vezes a gente não lê como deveria, mas tem irmãos aí que queima a pestana. O irmão Ivanildo é um deles, o pastor Gilmar e o pastor Oséias e assim por diante. Vamos ter aqui nosso momento de ofertório. Então você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, enquanto os irmãos cantam, você pode ofertar e dizimar. Logo após a entrega dos dízimos e ofertas, eu estarei fazendo uma oração agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, e também a nossa irmã Sheila estará fazendo uma oração pela nossa igreja, pelos nossos pastores, por aqueles irmãos que carecem das nossas orações, irmãos enfermos, irmãos desanimados. E vamos crer que Deus há de nos abençoar. E orar também, irmã Sheila, pelo nosso Brasil. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, Covid voltando, e que Deus tenha misericórdia de nós. Muita gente desempregada, a violência só cresce, mas Deus não mudou, Ele é o mesmo. Então Ele pode trazer um livramento para essa nação. E ao meu ver, não é só o Brasil, o mundo está de ponta cabeça, como diz o ditado. Antigamente o cachorro fazia xixi no poste,
parece que hoje o poste está fazendo xixi no cachorro, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós. Se você puder, coloque-se de pé mais uma vez. Tuas ricas bênçãos, Senhor, são frutos do teu favor. Sempre com graça e amor vieste a nós. Nos trouxe até aqui, seguros em tuas mãos. Teu povo vai conduzir até o fim. Como não reconhecermos tua bondade? Como não agradecermos por abençoar o teu povo, Senhor? Tu és o motivo do nosso louvor. Com gratidão nós cantamos a ti, Deus provedor, por abençoar o teu povo, Senhor. Tu és o motivo do nosso louvor. Com gratidão nós cantamos a ti, Deus provedor. Tuas ricas bênçãos, Senhor, são frutos do teu favor. Sempre com graça e amor vieste a nós. Nos trouxe até aqui, seguros em tuas mãos. Teu povo vai conduzir até o fim. Como não reconhecermos tua bondade? Como não agradecermos por abençoar o teu povo, Senhor? Tu és o motivo do nosso louvor. Com gratidão nós cantamos a ti, Deus provedor, por abençoar o teu povo, Senhor. Tu és o motivo do nosso louvor. Com gratidão nós cantamos a ti, Deus provedor, por abençoar o teu povo, Senhor. Tu és o motivo do nosso louvor. Com gratidão nós cantamos a ti, Deus provedor, por abençoar o teu povo, Senhor. Tu és o motivo do nosso louvor. Com gratidão nós cantamos a ti, Deus provedor. Amém. Você pode se sentar. Irmã Sheila. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento tão precioso que é estar na casa do Senhor,
juntamente com os nossos amados irmãos na fé. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos que dizimaram e ofertaram. Derrama das tuas bênçãos sobre cada um deles, ó Pai. E aqueles que ainda não têm o entendimento, que o Senhor esteja tocando no coração deles, ó Pai, para que eles venham a entender que dizimar e ofertar é uma ordem que o Senhor dá para cada um daqueles que busca fazer a vontade do Senhor. Esteja abençoando os irmãos que irão trabalhar na administração desse dinheiro, que ele seja usado com sabedoria e que o teu nome venha a ser glorificado mais e mais aqui nesta igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oremos, igreja. Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor sonde o nosso coração, Pai. Se há algum irmão aqui, Senhor, que está aflito, Pai, que está angustiado, que Teu Espírito Santo possa falar aos corações, Pai. Senhor, que nessa noite possamos ouvir a voz do Teu Espírito, Pai. Nós pedimos nesse momento, Senhor, para que o Senhor possa livrar os nossos irmãos, Pai, de todo espírito de morte, Pai. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito das trevas, Senhor, no meio da Tua igreja, Pai, no meio dos nossos familiares, Pai. Nós rogamos ao Senhor, Pai, por livramento. Nós rogamos ao Senhor, Pai, por restauração, meu Deus. Restaura, Senhor, os enfermos da Tua igreja, Pai. Visita, Senhor, cada um deles, Pai. Que o Senhor possa visitá-los, que eles sintam o Teu consolo, Senhor. Sopra vidas sobre eles, Pai. Nós pedimos também, Senhor, para que as portas de emprego sejam abertas, Pai. Para que o Teu povo tenha condição, Senhor, de comer, de vestir, Senhor. De se manter, Pai. Nós rogamos, Senhor, pela sabedoria, Pai. A sabedoria do alto, Senhor. Para que possamos fazer escolhas corretas, Senhor. Escolhas que louvam o Teu nome, Pai. Nós te pedimos por esse tempo, Pai, esses tempos que vamos enfrentar, Senhor. Esse ano cheio de tantos eventos, Pai, que são decisivos, Senhor, para o nosso futuro. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia das autoridades, meu Deus. Nós confiamos que o Senhor é soberano, Pai. Que nada foge do Teu controle, Pai. Mas nós clamamos ao Senhor pela Tua intervenção, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Tem misericórdia das nossas crianças. Tem misericórdia das nossas famílias, Pai. Nós te pedimos, Pai, por salvação, por transformação, por libertação, Pai. Obrigada, Jesus, por esse acesso à Tua presença, Pai. Obrigada porque o véu foi rasgado, Senhor. E nós temos liberdade na Tua presença, Pai, de Te buscar, de clamar ao Senhor, de colocar diante do Senhor as nossas súplicas, Pai, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais, Senhor. E que como Teus filhos, Senhor, nós confiamos, Pai, em Ti. Porque Tu és a nossa esperança viva, Senhor. Tu és a nossa força, a nossa cidadela, Senhor. Tu és a nossa alegria, Pai. Sopra sobre nós a alegria, Pai. Que a nossa fé não seja circunstancial, Pai. Mas que possamos depositar todas, Senhor, as nossas forças em Ti. E crer que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Tu és santo, Tu és poderoso. Tu és digno de toda honra e toda glória. Todo louvor e toda adoração. Fortalece o Teu povo, Pai. Enche o Teu povo de alegria, Senhor. A alegria, Senhor, e que possamos ser fiéis, Pai, em todo o nosso viver. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queremos, nesse momento, poder agradecer os nossos visitantes, né? Temos visitante em nosso meio essa noite? Por favor, levante uma das mãos para que nós possamos conhecer.
bem-vinda. Eu acredito que seja a Luciana. Luciana, muito bem-vinda em nossa igreja. Volte mais vezes. Tem mais algum visitante essa noite? Como que a nossa igreja diz para os nossos visitantes? Seja bem-vinda, Luciana. Sinta-se bem em nosso meio, volte mais vezes, quantas vezes quiser. Irmãos, quero também trazer alguns outros avisos, lembrando aos irmãos que hoje mesmo colocamos lá no grupo oficial da igreja, os irmãos que não estão, se você não está no grupo oficial da igreja, depois você pode procurar um dos nossos líderes da igreja, podemos incluir você lá, tá bom? Então, lá no grupo nós colocamos hoje que iniciamos aqui uma campanha, né, do agasalho. E já temos ali no fundo 2 caixas, né? Começamos com uma caixa, já temos 2, certo? Então os irmãos estão aí já contribuindo. Quero agradecer aos irmãos que estão atendendo o pedido, né, da igreja, nesse sentido. E quero lembrar aos irmãos que o objetivo é ajudar pessoas que precisam, né? Então, se você está precisando, você está assistindo essa live aí, e você está precisando de agasalho, você está passando por uma situação difícil, meu irmão, você pode comunicar à igreja, aos irmãos aqui da liderança, e essas doações servirão para você, em primeiro lugar, tá bom? Mas nós queremos também ajudar as pessoas que mais precisam aqui da nossa região, né? Então, nós estamos aqui avaliando, de acordo com o que vai chegar de doações, vamos fazer aí um sopão, queremos fazer uma saída para levar sopa, né? Para levar cobertores, agasalhos, roupas. Temos ali roupas, já vi ali que tem roupas infantis, tem calçados, os irmãos têm ajudado, graças a Deus por isso a igreja é uma igreja colaborativa nesse sentido, graças a Deus. Então, quero agradecer aos irmãos por isso. Também, eu quero dizer que nesse sábado nós tivemos aqui em nossa igreja um evento muito importante, né? E os irmãos ali fizeram até uma arte, né, para isso, tal. Não sei se vai dar tempo de colocar, mas trocando as lentes. Eu estive aqui, né, ontem no evento dos jovens. Os jovens estão retornando, é isso, Felipe? Estão voltando com tudo. Os nossos jovens estão voltando, irmãos. Depois aí de quase 2 anos sem atividades presenciais, os nossos jovens estão voltando com tudo. E tivemos aqui ontem um encontro maravilhoso, muito abençoador. Então, você jovem, adolescente, alguns irmãos não são da faixa etária jovem, mas se sentem jovem, então estavam aqui. Né? Eu também sou um jovem, né? Então estava aqui ontem. Mas isso é muito bom. Podemos contar aí com os nossos jovens, adolescentes. E foi bênção, viu, irmãos? Foi bênção. Muitos tinham alguns compromissos já agendados, não puderam estar, mas a ideia é já, no próximo encontro, ter mais jovens e isso ser abençoador para a nossa igreja também. Então, não fique de fora, participe. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas a nossa igreja hoje está mais quentinha, né? Vocês perceberam que a nossa igreja está mais quentinha? E não tem ar-condicionado quente não, viu, irmãos? O motivo é que o nosso departamento de patrimônio da igreja fez um trabalho muito bonito aqui essa semana. Vieram aqui, colocaram uns plásticos grossos ali, com ilhós, tudo bonitinho, né? Com muito carinho, muito cuidado. Então, o departamento de patrimônio está de parabéns, né? O nosso irmão Val aí também dedicou o tempo dele para vir aqui trabalhar na obra do Senhor. Então, queremos agradecer ao nosso irmão Marivaldo, né, líder do Ministério de Patrimônio, nosso irmão Val, que também tem se doado, tem feito um grande trabalho aqui na nossa igreja. Temos que reconhecer isso e agradecer a Deus por esses irmãos, né? Isso é bênção. E também quero dizer aos irmãos que no dia 11 de junho, sem ser o próximo sábado, o outro, nós vamos ter aqui em nossa igreja encontro de casais. Pastor, encontro de casais, é para casais casados, é para casais de noivos, é para casal de namorado, é para paquera. O que é, pastor? É para casal casado. Alguns vão dizer, né? Pois é. A ideia é que a gente tem aqui nesse dia, no dia 11, amém. A ideia é que a gente tenha no dia 11 aqui em nossa igreja uma palestra, um bate-papo franco, né, aberto,
onde vai estar aqui um pastor, ele é psicólogo, né? Ele é uma pessoa que já trabalha nessa área de casamento há muitos anos, está acostumado a lidar com crises de casais, problemas dos casais, e ele se dispôs a estar aqui, o pastor Paulo Geraldo, ele é da PIB de Pinheiros, e ele se dispôs a estar aqui conosco nesse dia. Então, a entrada é franca, né? Geralmente, quando a gente faz encontro de casais, a gente faz aquele jantar de casais, aquela coisa toda, e fica caro, tem um valor lá, R$80 para o casal, 60, não tem custo nenhum, porque não tem jantar, certo? Então, você vai vir para cá e o alimento vai ser a palavra de Deus. E o incentivo vai ser que, depois desse encontro abençoador, picante, você possa, meu irmão, marido, esposa, ter um jantar, seu esposo leve você lá para comer uma costelinha, para comer um jantar, né, fora. Se não der, que você possa ir no Mac, possa fazer alguma coisa junto aí com a sua esposa, né, mas que você curta esse tempo juntos aí. Afinal de contas, dia 12 de junho é dia dos namorados, né? Então, um incentivo. Pode vir casais de outras igrejas? Pode e deve, tá bom? Semana que vem eu vou já franquear o espaço ao nosso irmão Ivanildo, a irmã Cris, para eles falarem aí da programação. Eles estão já cuidando aí desses detalhes todos. Eu creio que vai ser bênção de Deus em nossas vidas. E quero só finalizar essa parte de avisos, bem rapidinho, dizendo que na sexta-feira nós tivemos aqui algo muito interessante, né? Não sei se você está sabendo, mas os jovens aqui da igreja, os que assim se sentem também jovens, né? Estão jogando bola, irmãos. Estão jogando bola, né? Então o pessoal jogou bola semana passada, sexta-feira agora jogou bola também. Olha, nós temos revelado ali talentos incríveis, né, no nosso futebol. Então, se você ainda não está fazendo parte, meu irmão está assistindo aí, acompanhando, você pode fazer. Temos aí líderes provisórios dessa área, né? O irmão Mateus tem cuidado disso, o irmão Léo tem cuidado. Isso tem sido bênção aqui na nossa igreja também. Então, diante aí de tantos avisos, gostaria de que você pudesse sempre estar envolvido. A igreja está fazendo atividades para envolver, para trazer pessoas, né, novas para a igreja. É sempre uma oportunidade, irmãos, de nós ganharmos almas para Jesus, né? Você fala assim, pastor, eu vou no futebol, o futebol ganha alma para Jesus. Quantas almas são alcançadas através do futebol? É o testemunho, lá no futebol não tem briga, não tem palavrão, não tem, respeito total, né? De vez em quando alguém derruba o outro, mas faz parte. Mas é essa comunhão que é gostosa e a gente gostaria de incentivar em nossa igreja, que a gente retome isso, né? Porque isso já faz parte, é uma marca da nossa igreja aqui de Vila Moraes. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé e quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Atos, capítulo 16. Atos 16. Nós leremos a partir do verso 11. Atos, capítulo 16, a partir do verso 11. Nós estamos ainda, irmãos, no mês da família. O mês está encerrando, né? Hoje, último domingo do mês de maio, estamos ainda no mês da família. E cremos que esse mês é um mês ainda, que Deus ainda pode falar conosco a esse respeito. Então esteja com o seu coração aberto para ouvir sobre família. Atos 16, do verso 11 em diante, a palavra do Senhor diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor,
venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Vamos orar ao Senhor, irmãos, nesse momento? Pai amado, obrigado porque a sua palavra é viva, poderosa e eficaz. Continue, Senhor Deus, a falar aos nossos corações nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, irmãos. Nesse texto aqui de Atos, capítulo 16, nós encontramos 3 famílias, sendo aqui mencionadas. Nós encontramos inicialmente no texto a família de Timóteo, uma família da qual nós já mencionamos aqui, e Paulo ali no versículos 1, diz assim, o versículos 1 e 2, chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. A primeira família mencionada aqui é a família de Timóteo, uma família que dá bom testemunho, uma família que é alcançada por Deus através das viagens do apóstolo Paulo. Nessa segunda viagem missionária, nós vemos também o apóstolo Paulo e seus companheiros indo até a região da Macedônia. E ali vai encontrar uma família, que é a família de Lídia, e ela é alcançada pelo Senhor. É o texto principal que nós lemos aqui. E há uma outra família também mencionada no texto, é que lá naquela região, em Filipos, Paulo é preso, o texto diz que ele é preso, e há um carcereiro, que está cuidando dele ali na prisão, e aquele carcereiro, então, resolve tirar a sua própria vida, mas ele é alcançado pelo poder do Evangelho, e de uma maneira maravilhosa, abençoada, a família toda do carcereiro é alcançada para a honra e glória do Senhor. 3 famílias alcançadas ali. A família, então, de Timóteo, a família de Lídia e a família do carcereiro de Filipos. 3 famílias que são alcançadas pelo poder de Deus. E eu quero dizer aos irmãos, eu quero dizer com toda certeza nessa noite, que o desejo do Senhor é que o Evangelho chegue na sua família também e alcance e impacte a vida de pessoas. O desejo do Senhor, meu irmão, é que o Evangelho chegue na sua família e ele alcance e impacte a vida das pessoas. Você crê nisso? Esse é o desejo de Deus, irmãos. Esse é o desejo do nosso Senhor. Por isso que o tema da mensagem de hoje é uma família impactada pelo poder do Evangelho. Nós vemos aqui, irmãos, que a família, ela é criação de Deus, mas ela está no centro do propósito de Deus. Uma família forte, ela faz uma igreja forte, ela faz uma nação forte. Alguém já disse, muito apropriadamente, que uma igreja forte se faz de famílias fortes. Então, se nós quisermos que a nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Moraes, seja uma igreja forte, nós precisamos cuidar que nossas famílias também sejam fortes. E aí você vai dizer, pastor, como que nossas famílias podem ser famílias fortes? E eu quero dizer para você que é pelo poder do Evangelho. Só o Evangelho tem o poder de transformar pessoas. Só Deus pode fazer, de fato, algo tão maravilhoso a ponto de transformar vidas de pessoas. Essa semana eu tive o prazer e a honra, talvez nossos irmãos estejam nos acompanhando aqui online, de visitar a família lá, a casa do nosso irmão Araújo. O irmão Araújo, foi muito bom, estive lá com o nosso irmão Marivaldo, e o irmão Araújo compartilhando da história, É bom estar com os irmãos mais velhos, e esses irmãos da melhor idade, podemos dizer assim, esses irmãos podem nos ensinar muitas coisas. E ali, ouvindo o irmão Araújo falando sobre como que foi todo o processo para que essa igreja se formasse, E contava ele sobre o outro local onde estava localizada então a igreja, das famílias que vieram para cá naquela época, vindos da Igreja Batista de Vila Mariana, e ele falava de alguns irmãos ali, e na conversa o irmão Araújo falou o nome de um irmão,
que eu conheço, muito amigo, muito próximo a nós, muito amigo, e um irmão uma família que foi fundamental em nossas vidas quando eu comecei no ministério pastoral. Foi um irmão que falou assim, olhou para mim e falou assim: você é um menino, mas Deus pode usar você para ser um pastor, um homem de Deus. E aí ele mencionou lá o nosso irmão João Rodrigues. Se ele tiver, um grande abraço para o irmão João Rodrigues, nos acompanhando. E ele mencionou ali algumas famílias, e foi uma coincidência, né, que aquele irmão, né, da década de 70, né, eu não nasci na década de 70, eu nasci na década de 80, mas aquele irmão na década de 70 tivesse tido ali alguma influência até no trabalho, na formação aqui dessa igreja, que é a Igreja Batista de Vila Moraes. Aqueles irmãos, aquelas famílias que resolveram se unir para juntos firmar ali um trabalho nesse bairro que era tão carente, tão necessitado de uma igreja. E nós vemos, irmãos, que Deus, de fato, Ele faz isso. Ele usa famílias, pessoas, para que essas famílias sejam, então, esteio, possam ser ali rochas na vida de igrejas, para que essas igrejas, então, possam avançar. Mas, para que essas famílias sejam fortalecidas, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos olhar para a missão daqueles que são chamados por Deus para levar o Evangelho. Deus chama pessoas para levar o Evangelho. O que seria de nós se nós não fôssemos alcançados por pessoas que falaram de Jesus para nós, para a nossa família, em algum momento das nossas vidas? Talvez você diga assim: pastor, eu conheço, né, a pessoa que falou comigo de Jesus, e eu tenho essa relação ainda, eu me lembro desse dia em que essa pessoa me levou ao Evangelho. Eu vou falar, glória a Deus por isso, porque você ainda lembra dessa pessoa. Você pode parar e falar, opa, glória a Deus, porque aquela pessoa falou de Jesus para mim, ela resolveu falar de Jesus, falar do Evangelho. Quantas pessoas se calam? E quantas pessoas deixam de ser alcançadas para Jesus quando pessoas se calam? Irmãos, glória a Deus, porque há pessoas que resolvem falar de Jesus e entendem que isso é uma missão a ser cumprida. Observe o texto bíblico aqui, Atos capítulo 16, versículo 9. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Ele tem uma visão muito clara. Paulo está ali à noite e tal, e ele tem uma visão da qual o Senhor o chama para ir à Macedônia. Um homem suplica: passe a Macedônia e nos ajude. Há uma súplica, há uma pessoa clamando para que o Evangelho fosse pregado ali, naquele local, na Macedônia. Quando você vê pessoas longe de Jesus, afastadas do Evangelho, é importante, irmãos, que a gente olhe para essas pessoas e veja o clamor da alma delas. Que a gente consiga perceber isso. Os pais, quando olham para os seus filhos dormindo à noite e passam pelo quarto dos seus filhos, é importante que você perceba o clamor da alma dessas pessoas pelo Evangelho. Aí você vai dizer: pastor, mas como que eu posso perceber o clamor da alma de um marido que não quer nem saber de Jesus, de um filho que já disse que não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus? Você só pode ouvir o clamor das almas que clamam pela salvação se você compreender Jesus te chamando e dizendo: vá lá, pregue o Evangelho. É o ID de Jesus. Quando nós temos a compreensão do ID, irmãos, nós olhamos para as pessoas e temos compaixão delas. Nós percebemos o anseio, a necessidade, o desejo que elas têm de Cristo.
Ainda que elas sejam duras, ainda que elas digam eu não quero, ainda que elas falem eu não aceito. Aí talvez você diga assim, pastor, mas eu sou calvinista. Deus não escolheu. Não cabe a você determinar quem Deus escolheu, quem não escolheu. Cabe a você falar. Cabe a você pregar. Cabe a você dizer sobre o Evangelho. Paulo, ele percebe aqui nessa visão, esse homem dizendo, claramente, suplicando, passe a Macedônia e ajude-nos. Ele ouve esse clamor. E o que o texto diz, irmãos? Versículo 10, depois que Paulo teve essa visão, ele preparou-se imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. O próprio Deus tinha chamado ele. Então ele não esperou tempo nenhum, ele resolveu ir. Irmãos, pessoas estão clamando, salva-nos, tem misericórdia de nós. Talvez você olhe assim e fale, pastor, eu sei, o meu vizinho precisa de Jesus. Mas antes de você orar pelo seu vizinho, de você se importar com o seu vizinho, se importar com a pessoa que está longe, olhe para quem está na sua casa, meu irmão. Tua primeira missão é a tua família, é o teu lar, é o teu casamento, são os teus filhos, é o teu marido, é a tua esposa, é a tua mãe, é o teu pai. Eles precisam de Jesus, eles necessitam ouvir do Evangelho. Alguém já disse que, e essa frase é atribuída a, talvez, São Francisco de Assis, já ouvi essa frase atribuída a Madre Teresa de Calcutá. Peço licença para dizer essa frase aqui no púlpito, mas é uma frase que me impacta muito e diz assim, pregue o Evangelho o tempo todo, se for necessário use palavras. Pregue o Evangelho o tempo todo. Dizia lá no futebol, depois do jogo que tivemos na sexta-feira, eu dizia ali, no momento que tivemos de oração, com o pessoal que foi jogar bola, e eu dizia que ser igreja é ser igreja dentro de um campo de futebol também. Ser igreja é ser igreja quando a gente está numa visita, dentro da casa de um irmão. Ser igreja é ser igreja quando eu estou aqui dentro. Mas ser igreja é ser igreja quando eu estou lá no meu trabalho. É quando eu estou no dia a dia. É assim que eu sou igreja, é assim que nós impactamos as vidas das pessoas. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos prendemos à religiosidade, não é? Então eu me visto e agora eu sou crente. Agora eu vou à igreja. Você é a igreja, meu irmão, do Senhor. Você é a igreja. Você não precisa se vestir de crente, você não precisa pentear o cabelo de crente, você não precisa carregar a Bíblia de crente, você é crente onde você estiver. Na sua casa, meu irmão, você precisa ser crente, você precisa ser um evangelho vivo, a carta viva de Deus para essas pessoas que precisam de Jesus. O que seria daquele povo da Macedônia se Paulo não tivesse ouvido aquele clamor? O que seria do povo da Macedônia se ele não tivesse se apressado e ido de forma imediata? É o que diz o versículo 10. Preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Se você observar esse chamado, versículo 11, diz o texto bíblico, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Se você observar, no versículo 11, diz o texto bíblico que eles navegaram diretamente. Obediência ao chamado e à missão, irmãos, exige que a gente seja rápido no objetivo. Não dá para esperar.
Não dá para deixar para depois. Me lembro de um colega de trabalho, um tempo em que eu trabalhei rapidamente numa empresa, coisa rápida, e me lembro de um rapaz, Maicon, e eu falava de Jesus para ele, descobri que ele era afastado da igreja, e eu falava, Maicon, você precisa voltar para Jesus. Aí ele falou assim, Zé, um dia eu volto. E nós conversávamos ali, almoçamos, e tudo bem. Quando foi na segunda-feira, chego na empresa, e vou lá, um monte de gente chorando. Aí eu pergunto, o que aconteceu? O Maicon morreu esse final de semana. Jovem, faleceu. Não vou entrar aqui nas circunstâncias da morte do Maicon, mas isso me faz pensar sempre o seguinte, que a gente muitas vezes pensa, amanhã, semana que vem, deixa passar esse tempinho agora, vamos procurar. Irmãos, nós precisamos buscar sensibilidade para compreender o tempo de Deus. Há um tempo de Deus para cada coisa, é verdade. E há momentos de calarmos, é verdade. Há momento de trabalharmos com o nosso joelho, é verdade. Mas nós precisamos buscar com sensibilidade a vontade de Deus, a orientação de Deus, para cumprirmos nossa missão em nossa família. Nós precisamos dessa sensibilidade. Pastor, eu entendo que não é tempo de eu falar, então não fale, mas faça algo. Não fique sem fazer nada. Você não está falando, mas não está fazendo nada. Está errado. Você precisa fazer algo, meu irmão, minha irmã. Você precisa, nem que seja orar. Você precisa orar. Pastor, eu já desisti de orar. Eu já cansei. Por quê? Por que você desistiu de orar? Você precisa voltar a orar então. Você precisa retomar isso. Porque, irmãos, Deus deseja agir na sua família através do Evangelho. Isso é fato, Deus deseja. Mas você é instrumento de Deus. Paulo era instrumento de Deus para isso. Ele entendeu a missão dele claramente. Em segundo lugar, irmãos, nós podemos olhar para a palavra do Senhor e nós podemos aprender que o Evangelho produz efeitos quando nós deixamos claramente a palavra de Deus em evidência. Quando nós falamos acerca da palavra de Deus. Olha o que diz aqui o versículo 13, Atos capítulo 16, versículo 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Paulo e seus companheiros procuram um lugar de oração, mas não havia, porque para haver lugar de oração, era uma regra, para que uma sinagoga existisse, tinha que existir pelo menos 10 judeus que pudessem, então, 10 homens judeus, 10 famílias, para que se formasse, então, uma sinagoga. Talvez aquilo não existisse naquele ambiente. Eles procuram um lugar de oração, para quê? Para que eles pudessem falar da palavra de Deus, para que eles pudessem compartilhar o Evangelho, mas eles não encontram. Eles vão, então, à beira do rio, diz o texto bíblico, versículos aqui 16. Olha o que diz, versículo 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido. Então, eles começam a conversar à beira do rio. Isso nos faz pensar, irmãos, que não há lugar específico onde o Evangelho deva ser pregado. Eu posso pregar e falar do Evangelho em qualquer lugar. Eu posso falar sobre Jesus numa conversa informal com meu vizinho. Eu posso falar de Jesus, eu posso conversar sobre Ele em locais que talvez sejam até não muito recomendáveis, mas nós podemos falar do Evangelho. Aí você vai dizer assim, pastor,
como que o pastor sabe que era o evangelho que estava sendo pregado ali? Ele não podia estar falando sobre qualquer coisa, a água do rio, os peixes, sobre a lua, o mar, as estrelas. Eu consigo compreender, irmãos, que a mensagem estava sendo pregada, porque no versículo 14, no finalzinho do versículo 14, diz assim: o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. E a mensagem de Paulo não era a mensagem sobre ele mesmo, sobre os rios, sobre o mar. A mensagem que Paulo pregava era a mensagem sobre Cristo. Esse era o foco da pregação de Paulo. Ele estava falando sobre Jesus, sobre Cristo. E essa mensagem, ela traz efeitos. Versículo 15: tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo... Se ele estivesse falando sobre outras coisas, não haveria batismo como consequência daquela conversa. O fato é que a mensagem estava sendo anunciada. E nós precisamos, irmãos, estar preparados para falar de Jesus e sobre Ele em qualquer ambiente. Aliás, é sobre isso até que os nossos jovens estão pensando nesse tempo aqui, desse tema Trocando as Lentes, né? Porque nós vivemos tempos onde as coisas estão sendo normalizadas. A gente assiste um filme na Netflix, onde o homossexualismo é normalizado, onde mentir é normalizado, onde as pessoas estão sendo aí normalizadas para muitas coisas. E a igreja? Como a igreja está conversando com as pessoas do mundo? Como os nossos jovens estão conversando? Eu me lembro, não há muito tempo, lá no curso de Direito da Unip, né, da Vergueiro, a gente lá no curso de Direito, área humana, eu era o tiozinho da turma, né, porque era só a garotada ali, 19, 20 anos, 18 anos, eu era o tiozinho lá da turma, e eu me via num ambiente onde Jesus era comparado a Che Guevara. O pessoal colocava lá, né, Jesus de um lado, Che Guevara, você é o quê? É só evangélico. Como a gente lida com isso, irmãos? Como a gente conversa com esse mundo? Como a gente conversa com essa juventude? Como a gente conversa com essas novas ideias que estão surgindo por aí? Com certeza, dentro do templo, amém. Podemos falar dentro do templo. Mas se não houver tempo para falar, se não houver espaço dentro da igreja para falar sobre isso, podemos falar lá fora? Devemos. Aliás, Paulo nos ensina isso com seus companheiros, eles falam à beira do rio. Era o lugar que tinha, é o que tem para hoje. Vamos falar aqui mesmo sobre Jesus e do Evangelho? Talvez você diga, pastor, eu posso falar e dá para falar na feira? Está todo mundo gritando. É possível falar de Jesus na feira. Mesmo no meio da gritaria lá, é possível falar de Jesus. É possível falar de Jesus no salão de cabeleireiro? É possível falar de Jesus. É possível falar de Jesus na minha empresa, pastor, onde as pessoas elas criticam os crentes? É possível. É possível falar de Jesus lá no futebol? É possível. É possível de falar de Jesus em qualquer ambiente, desde que a gente esteja disposto a isso. Nós podemos falar do Evangelho e falar de Jesus onde nós estivermos. Em terceiro lugar, e por último, eu quero dizer para os irmãos que o Evangelho produz efeitos quando nós deixamos que o Espírito Santo faça a parte dele. Olha o que diz aqui o versículo 14 e o versículo 15. Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. O Senhor abre o coração dela. Versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Irmãos, a palavra do Senhor tem poder, mas quem convence é o Espírito Santo. Pastor, eu não sei falar direito,
Eu não sei convencer as pessoas. Nem precisa, meu irmão, você não precisa convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Pastor, eu não consigo convencer o meu esposo, eu não consigo convencer os meus filhos. Eu não consigo convencer a minha mulher, pastor. Não precisa você convencer. Entenda uma coisa, quem convence é o Espírito Santo. A respeito do Espírito, aliás, lá em João capítulo 16, versículo 8, diz que Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A respeito do Espírito Santo também, lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, nós vemos que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos como devemos falar, mas Ele nos instrui. A respeito do Espírito Santo, lá em João 14, 26, diz que o Conselheiro, o Espírito Santo, será enviado pelo Pai. E Ele será aquele que nos acompanhará em todas as coisas. Irmãos, nós podemos sim confiar e esperar que o Espírito Santo faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Que Ele toque de uma maneira que nós não conseguimos tocar. Que Ele convença de uma maneira que a gente não consegue convencer. É por isso que eu não tenho, irmãos, preocupação de quando eu vou pregar, de convencer ninguém. Quando eu venho para o púlpito pregar, eu não tenho preocupação de convencer ninguém. Eu só peço a Deus uma coisa, que Deus fale individualmente como Ele quer para cada um. E quantas vezes eu já ouvi isso, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? O pastor falou sobre mim lá no púlpito. Eu falei, o quê, irmão? O pastor contou a minha vida no púlpito. Tudo que o pastor falou foi sobre mim, do começo ao fim do culto. Como é que é, meu irmão? Pois é, o pastor sabia de tudo que eu estava passando, tudo que eu precisava. A pregação foi para mim. Quando você ouve isso de uma pessoa num culto, talvez... Agora vem duas pessoas e falam a mesma coisa. Não dá. Aí é o Espírito Santo falando de forma individual a cada um, irmãos. Porque Ele fala de maneira individual para cada um de nós. Eu estou pregando aqui uma mensagem que vários irmãos estão ouvindo de maneira diferente, porque o Espírito Santo está falando de uma maneira diferente para cada um. Ele está convencendo individualmente a cada um. Essa é a obra do Espírito Santo, é como Ele faz, é o agir dEle. E é assim que Deus age em nossas famílias, é assim que Ele deseja fazer. Devemos, irmãos, nos sujeitar à nossa missão. Todos nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós. Você tem uma missão, pregar o Evangelho, falar de Jesus, levar o Evangelho em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você tem uma missão também, de falar do Evangelho onde quer que você esteja. Seja onde for, você ser portador desse Evangelho. Com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua maneira de se portar. Você ser carta viva de Deus, onde você estiver. Para Paulo e seus companheiros foi à beira do rio. E por fim, meu irmão, não se esqueça, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ele tem esse poder de convencer e transformar pessoas. Portanto, não desistamos das nossas famílias. Não desista do seu lar, não desista do seu casamento, não desista do seu esposo, não desista dos seus filhos. Não desista da sua esposa, meu irmão, minha irmã. Não desista, porque Deus não desistiu. Ele não desistiu de você, quando Ele permitiu que alguém cumprisse a missão dEle e o Evangelho chegasse até você, até a sua família. Não desista de pessoas, não desista da sua família, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque nessa noite nós podemos ser impactados, Pai amado, com essa reflexão bíblica, a respeito daquilo que o Senhor fez ali naquela família, daquela mulher chamada Lídia. Nós vemos, Senhor Deus, que como consequência daquilo, não só ela foi batizada, mas a sua casa, a sua família toda foi batizada.
Senhor nosso Deus, nós desejamos, Pai, que nossas famílias sejam fortalecidas no Senhor. Tenha misericórdia, Pai amado, dos nossos filhos. Talvez, Senhor Deus, há irmãos aqui que estão lutando, orando, por filhos que estão longe do Senhor. Estão, Senhor Deus, gastando joelhos por filhos que precisam voltar para os teus caminhos. Senhor Deus, permita que esses irmãos não desistam, que eles permaneçam firmes no Senhor, firmes nesse propósito, Senhor Deus, de um dia verem seus filhos aos pés do Senhor. Senhor nosso Deus, talvez aqui há esposas que já desistiram dos seus maridos. Senhor Deus, olha para essas irmãs, Pai, que têm sofrido, têm lutado, têm clamado para os seus esposos, por homens duros de coração, mas que só o Senhor, nós sabemos, tem o poder de transformar, de agir, de trazer de volta. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai amado, das nossas famílias, que elas sejam fortalecidas no Senhor, Pai, que elas possam experimentar do poder do Senhor e dar testemunhos daquilo que o Senhor faz. O Senhor transforma, o Senhor abençoa famílias, Pai. Que seja assim também na Igreja Batista de Vila Moraes, que seja assim também para esse irmão, essa irmã que está nos ouvindo mesmo online, mas tem compreendido essa mensagem, Senhor Deus. Tenha misericórdia, Pai amado, dessa família, em nome de Jesus. Que seja, Senhor Deus, tempos de transformações, de bênção, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Eu oro já agradecido pelo que o Senhor já fez e há de fazer. Amém, Senhor Deus. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um
quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedimos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Quero agradecer também a Sueli, que está com a gente hoje. Bem-vinda, Sueli. Também, irmãos, quero lembrar os irmãos que na próxima quarta-feira, nós vamos ter o retorno do nosso culto de quarta-feira, né? Culto de oração será esse culto de quarta. Então, o objetivo desse culto é nós orarmos, apresentarmos nossos pedidos ao Senhor. Então, eu sei que tem muitos irmãos aí que gostam muito da oração, estão vibrando por esse novo tempo. Então, venha para esse culto, vai ser um culto abençoador, começará às 8 horas da noite e vai terminar às 9, né? Das 8 às 9 é o horário desse culto. Então, cremos que vai ser abençoador, terá uma mensagem também, mas o foco vai ser oração, tá certo? Eu quero também só dizer a Sueli queria apresentar o bebezinho hoje. Podemos apresentar no próximo domingo, Sueli? Porque a gente tem o certificado bonitinho, a gente prepara tudo certinho. Pode ser? Deixamos então a apresentação do bebê para o próximo domingo. Irmãos, vamos orar ao Senhor, encerrando então esse culto. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, agradecemos porque o Senhor se faz presente nesse culto. Agradecemos, Pai amado, por cada pessoa que aqui veio, os nossos visitantes. Só possa, Senhor, abençoar cada um. Obrigado, Senhor Deus, por aqueles irmãos que estão acompanhando, mesmo à distância, na live. Cuida, Senhor Deus, de cada um desses irmãos. Abençoa, Pai amado. Senhor nosso Deus, entregamos essa celebração que tivemos esse mês aqui em nossa igreja, da família. Entregamos nossas famílias, todas elas em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa fortalecer a todos, abençoar, Senhor Deus. Que sejamos famílias fortes, Pai amados, para uma igreja forte, em nome de Jesus. Agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com o seu povo aqui presente, espalhados por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor.
ti. Teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém? Que assim seja a nossa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe.